A síndrome de Down é uma condição genética que cursa com um quadro clínico bastante abrangente, comprometendo vários sistemas do organismo e de modo muito especial, naquilo que se refere ao que eu queria discutir com vocês hoje, ao sistema nervoso central. É uma condição muito frequente, ela ocorre em cerca de 1 para 800, 1 para 1000 nascidos vivos. É, portanto, uma das causas mais comuns de transtornos neuropsiquiátricos na infância. Os problemas decorrentes dessa condição, evidentemente, são explicados pelo comprometimento do sistema nervoso central, que além de produzir a deficiência intelectual, outros problemas neuropsiquiátricos que nós veremos daqui a pouco, é responsável também pelo atraso global no desenvolvimento, incluindo, de uma forma muito especial, atraso na comunicação, na fala expressiva principalmente, hipotonia muscular, que é muito acentuada, e outras condições que a gente vai discutir com vocês daqui a pouco. É muito importante que a gente possa identificar em indivíduos que têm o diagnóstico de síndrome de Down comorbidades neuropsiquiátricas. Comorbidades no sentido de se referir a condições clínicas que se associam, nesse caso em particular, à síndrome de Down. Elas são muito variadas e a gente tem que prestar muita atenção na presença dela, porque, obviamente, essa comorbidade modifica o quadro clínico, modifica vários aspectos do comportamento que habitualmente são encontrados no sujeito com síndrome de Down que não tem comorbidade. Se nós não identificarmos, seguramente não estaremos propondo um esquema de tratamento que seja o mais adequado possível. Entre as associações, as que são citadas mais frequentemente, são a desordem de déficit de atenção, TDAH, comportamentos oposicionais, agressividade, ansiedade, quadros depressivos, quadros demenciais, e aqui eu chamo a atenção muito particular para a probabilidade da presença da síndrome ou da doença de Alzheimer, que é mais frequente e mais precoce nesses indivíduos, anorexia nervosa, quadros fóbicos, desordem de Tourette e o TEA, quadro que a gente vai descrever um pouco mais em detalhes a partir de agora. A associação do TEA com a síndrome de Down, ela é conhecida há muito tempo, na verdade. E embora seja incontestável que ela aconteça com uma frequência relativamente alta, a gente vai ver depois, quando se pesquisa literatura, nós encontramos cifras, taxas extremamente diferentes. Eu diria que, em média, a literatura e a nossa experiência dá uma frequência de cerca de 10% da presença de TEA em indivíduos com a síndrome de Down. Mas eu vou mostrar daqui a pouco vários trabalhos em que você tem uma ampla variação com relação a esses dados. A explicação é óbvia. Primeiro, porque não é fácil identificar o indivíduo que tem Down e TEA. Segundo, os critérios para diagnóstico de TEA variam muito e ainda são extremamente subjetivos. O que se sabe, com certeza, é que alguns indivíduos que têm síndrome de Down têm um quadro clínico que preenche totalmente os critérios exigidos para o diagnóstico de TEA. Ou seja, eles apresentam um quadro clínico do ponto de vista dos distúrbios da comunicação, prejuízo social e do comportamento, indistinguíveis daqueles indivíduos com TEA que não têm síndrome de Down. Por outro lado, sabe-se que é frequente que essas pessoas que têm essa comorbidade tenham um comprometimento social inferior ou menor do que aqueles que você vê no TEA, que não é em conjunto com a síndrome de Down. E mais,
existem indivíduos que têm alguns sinais do autismo, mas que não preenchem totalmente o critério. A esses últimos tem sido dado o diagnóstico de fenótipo autista em indivíduos com síndrome de Down. Então nós teremos indivíduos com síndrome de Down que têm todos os critérios para diagnóstico de TEA, teríamos aqueles que têm apenas o que se chama fenótipo Down. E temos também a informação de que provavelmente, na maioria desses indivíduos com comorbidade, tem um comprometimento social menor do que aqueles indivíduos com TEA. Este trabalho foi realizado por uma aluna do Mackenzie, da pós-graduação do Mackenzie, da cidade de Curitiba, visando exatamente responder a essa pergunta: a frequência com que você pode identificar sinais suspeitos ou efetivos de TEA numa população grande. Aqui nós estudamos 180 indivíduos, onde você pode encontrar sinais de TEA. Através de questionários de rastreamento, nós encontramos quase 16% de indivíduos que tinham sinais suspeitos de. Uma vez levantada a suspeita, foram vistos presencialmente por médicos que mostraram que, na verdade, desses indivíduos, 6% aproximadamente tinham um quadro de autismo, outros 10% tinham o que se chamava à época um transtorno global do desenvolvimento. Nesse próximo estudo, realizado em 2017, os autores pesquisaram a presença de sinais indicativos de TEA e de TDAH num grupo de 41 crianças e adolescentes com um diagnóstico básico de síndrome de Down. Encontraram números realmente significativos, no sentido de que em 42% dessa população encontraram sinais sugestivos de TEA e em 34% encontraram sinais sugestivos de TDAH, mostrando que o TDAH também é mais frequente em populações de indivíduos com síndrome de Down do que pessoas da população em geral. Para terminar essa nossa conversa, eu só queria chamar outra vez a atenção para a importância de se pesquisar sinais sugestivos de TEA na população de indivíduos com a síndrome de Down. Como eu lhes disse, a frequência com que essa associação ocorre varia muito dependendo dos trabalhos, mas seguramente essa associação ela é presente, ela atinge um número significativo de pessoas e, como eu já disse anteriormente, me parece fundamental que essa condição, o TEA no caso, seja identificada para que você possa adotar medidas terapêuticas mais adequadas e diferentes daquelas que você poderia adotar caso se tratasse de uma pessoa com síndrome de Down sem o acompanhamento de TEA.